Bom dia para todo mundo. Tararara. Com cara de sono aqui, mas estou acordado. Bom dia. Bom dia, bom dia. Então tá, galera. Espero que vocês tenham tido um descanso, pelo menos do Zoom, né? Um descanso, pelo menos, de ficar na tela do computador, tendo que ouvir a cara dos professores de vocês, e os quadros, PowerPoint, sei lá o quê. E estamos de volta, né? Hoje e semana que vem, a gente fecha aí a história geral e já entra com tudo na história do Brasil. E aí eu peço aos meus DJs, né? Geralmente a Ana Júlia, quando a Ana Júlia, acho que é o Gabriel ou o Pablo que faz para mim. Como é que eu fiz? Tá? Como ontem de noite eu coloquei o material, como não estava aberta a aula de hoje, que é o dia 3, então quem for fazer isso vai na aula do dia 2, a última aula que a gente teve. E isso aí, perfeito! Uhul! Muito obrigado, Gabriel, né? Que foi o Gabriel que fez isso para mim. Gabriel, se tu conseguir fazer aquele esqueminha de ficar a tela toda de apresentação aí, ficar melhor para a gente, senão tudo bem também. Senão tudo certo também. Porque às vezes, dependendo como ele é salvo, né? Não tem como fazer o tela cheia. Mas aí já dá para a gente ver. Galera, então na aula passada, a gente trabalhou ali o final da Revolução Russa e o Entre Guerras, tá? Que obviamente o Entre Guerras é uma expressão eufemística, né? O entre guerras, como se fosse um período de paz entre as guerras mundiais, quando na verdade é um período bem conturbado, é um período bem violento, um período que a gente vai perceber ali nos anos 20 e 30 a ascensão dos totalitarismos. E aí, para quem gosta aí de trabalhar com referência, e o Enem também, muitas vezes, nos seus livros, nas suas provas, ele trabalha um livro, um excerto, um trecho de um livro que tem a ver com a história para tu fazer uma questão relacionada ao livro, muitas vezes de interpretação do próprio texto, como é o caso das provas de humanas do Enem, que tem modificado, mas tem mantido isso de alguma forma, e também para fazer o aluno conhecer um livro novo. O Enem gosta disso. Eu, desde que trabalho com história, e quando começou a prova do Enem ser obrigatória, eu já era professor de pré-vestibular, e aí eu lembro que eu fiquei muito curioso, me chamou a atenção cada vez que eu pegava a prova do Enem, que o Enem queria que a gente conhecesse uma obra. E a questão era até simples, a questão da prova, mas a obra era interessante, então eu já saía curioso. Eu já comprei livros a partir da prova do Enem, para vocês terem uma noção. E por que eu estou falando isso? Porque aí uma grande referência para o livro é A Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm. Então a gente vai ter o século XX, tá? O século XX, da Era dos Extremos, do Hobsbawm, ele é um século que predominou de certa forma, os estados fortes, autoritários, em maior e menor grau dentro do Ocidente, vamos falar assim, que é o que, bem ou mal, compreende a nossa história geral dos nossos editais de provas, né? A história mais ocidental. A gente vai ver a ascensão de regimes totalitários, de regimes centralizadores. Se não for um regime autoritário e centralizador na política, pelo menos na economia, a gente vai perceber que o século XX ele tem, até o final dos anos 70, ele é de estados mais atuantes e participantes, não vou dizer autoritário, mas mais centralizadores na economia do que qualquer outra coisa. Aí, a partir da década de 70, 80, começa lá o neoliberalismo e para lá, mas a gente vai ver a ascensão desses regimes autoritários e, basicamente, nos anos 30, combinando duas coisas, gente, combinando o fracasso para muitos da Primeira Guerra Mundial, as crises econômicas, políticas, que vão gerar desconfiança na democracia e no liberalismo econômico e político, e também a crise de 29 dos Estados Unidos, que a gente sempre tem que entender que é uma crise que ela tem um ponto de partida nos Estados Unidos, mas ela assola o mundo capitalista ocidental. E isso dá margem aos estados totalitários, que é o que a gente viu na aula passada, a ascensão do nazifascismo na Itália, na Alemanha, em outras regiões como Espanha, como Portugal, em países assim que tiveram uma expressão menor, mas também dentro desse modelo. O próprio Vargas no Brasil, a gente vai ver daqui a pouco, o próprio Vargas no Brasil, ele vai ter um pé ali no fascismo. Ele não vai ser um governo fascista, tecnicamente falando, academicamente falando. Vai faltar alguns itens dentro do tutorial de fascismo para o Vargas se enquadrar, mas ele vai ter uma aproximação muito forte com esses regimes. E esse eu falei um pouco para vocês na aula passada e vou voltar a falar hoje. E aí, gente, agora vou rapidinho fazer uma espécie de timeline aqui rápida sobre o que aconteceu na Itália e aconteceu na Alemanha.
e que são pontos importantes para o entendimento do que vai ser a Segunda Guerra Mundial, ou como dizem alguns autores, incluindo aí o Eric Hobsbawm, tá, da Era dos Extremos, um período de intervalo de uma grande guerra que é a única entre a primeira e a segunda, é uma só. Porque, na verdade, e isso a gente vai ver daqui a pouco, muitas das causas da Segunda Guerra Mundial foram coisas ou que não foram bem resolvidas com a primeira, ou que são consequências diretas do resultado da primeira. Então, é uma coisa só, com esse intervalo de não guerra declarada por alguns anos, que vai de 19 até 39, certo? O entre guerras aí. Muito bem. O fascismo italiano aqui, gente. Aí está aí o Benito Mussolini. O Benito Mussolini, que na sua juventude política, ele chegou a fazer parte do Partido Comunista, e depois, aí por motivos pessoais, políticos, enfim, ele acaba se dissociando e cria o Partido Fascista Italiano, ou Partido Nacional Fascista da Itália, em 1919. Ok? Importante, gente. A Itália era uma monarquia, certo? A Itália era um país que tinha lá seus laços com o mundo democrático, ainda no pós-guerra, apesar de ser uma Itália que se ferrou com o que aconteceu na guerra. Lembra que na Primeira Guerra Mundial a Itália mudou de lado, porque foi prometida a ela territórios na Península Balcânica, territórios no continente africano, que ela tentava desde o final do século XIX, e a Itália, então, ela entra na guerra virando a casaca, entrando para o que seria Triple Entente, e depois que seria chamado de os aliados. Mas a Itália, apesar de ter participado dos que venceram a guerra, a Itália não teve nada que foi prometido para ela. Ela acabou vivendo um momento de fraqueza política, de dificuldade econômica, de inflação, um país que... E aí deu margem para discursos salvadores, tudo aquilo que a gente falou na aula passada, que eu bati com vocês, do autoritarismo, do culto ao líder. Então, o ambiente político da Itália ele estava fértil para que ideias como as de Mussolini fossem jogadas, semeadas ali no campo político da sociedade italiana. E ele vai criar, junto com o partido italiano, os chamados camisas negras, os squadri, que eram grupos paramilitares que andavam todos de preto e saíam aí fazendo uma espécie de terrorismo político e até físico com as pessoas nas ruas, com as suas dissidências, por exemplo, com o Partido Socialista, né, com os mais liberais. Eles defendiam, então, tudo aquilo que a gente viu do fascismo na aula passada, todas aquelas ideologias, aquelas narrativas, aquele entendimento de mundo, o Estado acima de todos, né, o indivíduo ele não pode estar acima da coletividade, que é formada pela força do Estado, que ao mesmo tempo reflete a força do líder de um partido único. E essas ideias foram ganhando expressão numa Itália destruída, numa Itália que estava com problemas terríveis. Então, um discurso, como a gente sempre fala, durante o nazifascismo, o racionalismo, nesses momentos, nesses episódios, eles deram lugar ao idealismo, ao romantismo, uma busca a um passado ideal, como é o caso aí da Itália buscando o Império Romano, o caso da Alemanha buscando o primeiro Reich, segundo Reich, parará, sempre um passado épico, maravilhoso que deveria ser resgatado. Então, o que a gente vai ver são partidos políticos, agremiações políticas, formações políticas que vão estimular nas pessoas muito mais uma coisa idealizada, num sacrifício, né, apaixonado por uma política, do que de uma coisa racional, né, dotada digamos, de coerência e de análise da realidade, né, levando em conta tudo que aconteceu na história e a evolução, digamos assim, das liberdades que foram acontecendo com o iluminismo, com o liberalismo a partir do século XVIII. O que eu quero dizer para vocês, gente, vocês lembram que na década de 20, principalmente na década de 30, com a crise de 29, os Estados Unidos com o New Deal, lembra do New Deal, né? O Estado controla a economia. Imaginem vocês, países que eram de tradição democrática dentro da história, que tinham já democracias estabelecidas, e esses países sofreram com autoritarismos em maior e menor grau, pelo menos na economia. Vocês imaginam, então, países que não tinham experiências democráticas estabelecidas dentro dos seus países? Esses aí caíram em ditaduras. Muitas vezes ditaduras chanceladas e apoiadas por grande parte da população. E o que eu também disse para vocês, os que não apoiavam não aparecia na estatística. Por quê? Porque era perseguido, porque ia sofrer ameaças. Então, se tu for olhar, grosso modo,
100% das pessoas concordavam com Hitler, 100% com Mussolini. Obviamente, os que não concordavam não se manifestavam por medo, pela forma que o Estado impunha violência com essas pessoas que poderiam ser perigosas e poderiam ser uma má influência para os outros. E então Mussolini, gente, ele vai caminhando com o partido à margem, certo, da política. E o que vai acontecer? Ele vai ganhando muita popularidade com essas práticas de enaltecer o Estado, enaltecer, né, o homem forte da Itália, para lá com perseguição aos inimigos da política, aos comunistas, aos liberais, enfim. E o que vai acontecer? O próprio governo e até a coroa italiana, tinham membros da coroa italiana que meio que eram simpáticos ao Mussolini. Então a gente assistia na década de 20 uma Itália que vivia nas ruas a ação muitas vezes dos camisas negras, esses grupos que faziam esse tipo de coação política, e os caras meio que faziam vista grossa para isso, meio que deixava acontecer porque bem ou mal era simpática, a população, a grande maioria meio que aplaudia isso. E aí, gente, vão ter eleições para o parlamento, né, para ver quem é primeiro-ministro da Itália, e o partido do Mussolini perde. Ele perde a eleição. Ele não tem voto suficiente para o partido fascista ter uma cadeira, ou muito menos levar o primeiro-ministro lá, que é o caso do Mussolini. E o que vai acontecer? Vai acontecer um golpe que vai ser bem ou mal apoiado pela coroa da Itália, que vai ser a chamada Marcha sobre Roma, em fevereiro de 1922. Tá? Acho que é outubro de 1922. Os caras vão fazer o quê? Os caras vão, esses camisas negras do Mussolini, eles vão marchar até a capital, até Roma, para ter uma audiência, para apertar, né, digamos, instigar o rei a dar o cargo de primeiro-ministro para o Mussolini, porque ele era a resposta que o povo queria. Se as urnas talvez não dissessem isso, o povo dizia isso no dia a dia, que queria o Mussolini, e aí o rei, meio que por medo e também por uma certa simpatia velada com o que acontecia, dá o título, então, de primeiro-ministro para o Mussolini. Então, perceba, Mussolini, ele ganha o cargo de primeiro-ministro não por eleição, tá, gente? Mas por um golpe, por uma força, um lobby político muito grande, que tem a ver com a expressão que tinha o Mussolini, com a expressão que tinha a política italiana e com o contexto histórico que a Itália estava vivendo pós-Primeira Guerra Mundial. Então, tudo isso tem colocado em questão quando a gente faz um discurso de quarta e depois eu leio ali. A gente vê algumas coisas acontecendo no mundo hoje, até no Brasil, que a gente, né, isso é uma tendência. E quando a gente não conhece muita história, a história se repete, principalmente dos erros, né? Isso é um papo interessante de se ter também. E aí o Mussolini, gente, sendo primeiro-ministro, ele começa a transformar a Itália numa ditadura. Começa a haver perseguição da oposição. O Matteotti, que era um líder do Partido Socialista, ele vai ser assassinado. E, obviamente, ele foi assassinado por membros do partido do Mussolini, do Partido Fascista, que agora está no poder. Então começa cada vez mais uma espécie de controle total e crescimento do fascismo na Itália. Lembra que eu falei do fascismo para vocês, né? Aquela imagenzinha, o faccio, que é as madeiras, né? Um enfeixe em torno de uma madeira mais forte, e essas madeiras juntas são inquebráveis, né? Representando que o povo, vinculados ao Estado, é uma força inquebrantável. E aquela lança, aquela lâmina na ponta seria a lâmina que é a força do Estado para combater o inimigo que se volta contra o poder de todos, o poder do Estado, e vai se criando esse totalitarismo aí. Não tem mais liberdade de expressão, não tem mais liberdade de imprensa, cada vez mais vai se limitar a democracia, porque justamente a democracia nesses regimes autoritários, cara, muitas pessoas hoje ainda tem uns abobados, filha da puta, uns piá de 11 anos falando isso, mas enfim, tá? A democracia era um câncer, a democracia era uma fraqueza, que a gente ser democrático, a gente está dando equidade para quem é fraco, e o fraco ele só prejudica isso, gente, né, olhando em retrospectiva hoje, para nós é uma coisa absurda, uma coisa nojenta, asquerosa, escrota, e de fato. Mas colocado para a época, e até mesmo a gente, se fosse ser transportado para essa época, a gente ia naquela euforia, tem uma resposta para o meu país, tem uma resposta para o meu futuro, e aí tu meio que entrava na onda aí. Até porque, obviamente, a imprensa começa a ser censurada, tu não começa a ter mais parâmetros, tá bom, tá ruim, tá vivendo. E ele vai ganhando força.
Ele é chamado de Duce em 1925, cada vez mais se transforma na política de uma base pessoal dele, cada vez mais se parecendo com uma autocracia, tá, gente? O poder para si próprio e o Estado representando a vontade própria do seu partido. E aí eu não botei aqui, mas lembro que em 27 ele vai criar a Carta del Lavoro, que é a Carta do Trabalho, que vai ser uma espécie de legislação trabalhista muito importante para os trabalhadores, mas totalmente tutelada, controlada pelos estados. Os sindicatos controlados pelo Estado, tudo que é ligado ao mundo do trabalho, mundo da política e da economia era vinculado ao Estado. Então vai se criar aquilo que a gente chama de corporativismo. E essa Carta de Trabalho, gente, ela é a inspiração depois para o Vargas criar aqui no Brasil, em 43, a CLT, que seria a Consolidação das Leis Trabalhistas, que também é muito importante, mas também surge num momento de autoritarismo de um Estado bem quase totalitário. Em 29, o Mussolini faz o Tratado de Latrão, lembra do Tratado de Latrão? Lembro que quando acontece a independência, a unificação da Itália em 1870 para 71, o Papa ele não aceita a unificação, não entende a Itália como essa centralização através de Roma por um governo que não é religioso, até porque para políticos por trás disso também, mas a Igreja Católica naquela época entendeu que aquela terra na Itália que foi dada pela Igreja lá nos tempos do Império Carolíngio, do Pipino Breve, o patrimônio de São Pedro, era um território sagrado que a Igreja deveria mandar e não deveria ser subordinada à Itália. E aí nós temos a questão romana, que é o Papa em Roma, ali dentro esqueci o nome agora, da igreja lá, da principal igreja lá de Roma, o Papa se achando, digamos, em cativeiro, porque não concorda com a Itália, não concorda com a Constituição, e a igreja está sendo dominada por essa coisa demoníaca que é a Itália Nova, enfim. E isso se resolve em fevereiro de 29, quando é assinado o Tratado de Latrão. Nesse Tratado de Latrão, o Mussolini, ele promete à igreja que aquela parte da Itália e de Roma, na verdade, vai ficar com a Igreja Católica, é da igreja, ele paga uma indenização para a igreja por isso também, e a igreja deveria, como contrapartida, o que a igreja deveria fazer, a Igreja Católica? Deveria aceitar, abençoar e legitimar o fascismo. E é o que acontece, né? O Papa, os padres abençoando e fazendo da cruz para os fuzis dos italianos fascistas. Então a Igreja Católica ela apoia o fascismo e em troca ganha o quê? O Vaticano. O Vaticano é o que sobrou daquela terra da Igreja Católica dada na Idade Média, claro que é muito menor, mas é o que sobrou, e ele é conquistado, o Vaticano, que é um país independente, teocrático. O Vaticano ele é uma permuta, vamos dizer assim, da Igreja Católica com o fascismo italiano. A Igreja Católica tem esse capítulo aí que ela mesma reconhece, que é meio, sabe, a Igreja protegeu fascistas, nazistas na Segunda Guerra Mundial. Tem um filme se um dia vocês quiserem estudar, tem um filme de um cineasta grego chamado Costa Gavras, o nome do filme é Amém, que mostra essa polêmica da igreja protegendo membros do fascismo, do nazismo, principalmente ali quando o jogo está virando já, que eles estão perdendo, e a igreja tem esse pé aí nessa época, e ela apoia. E tu imagina, tu tem os trabalhadores na tua mão, tu tem o governo na tua mão, tu tem a igreja na tua mão, o Mussolini fica todo poderoso. E é a partir dos anos 30 que ele começa a implementar cada vez mais, né, um Estado fascista dentro da Itália. Que Professor, aí, opa, pode repetir essa parte do 1925 ali que eu não entendi direito. de 25, ele passa com os poderes que ele tem, seja junto com o rei, na real, assim, dentro do executivo, muito mais que o rei, ele passa a ser chamado de Il Duce, o condutor da Itália. E é um título que ele é meio honorífico, mas ele vai dar, digamos assim, carta branca para o Mussolini, cara, para fazer o Estado como ele quer. Inclusive ignorando, modificando coisas que eram da legislação, da Constituição anterior, em prol da necessidade que tinha o Estado fascista de fazer a Itália ficar forte e limpar os inimigos ali. Então, sendo o condutor, ele meio que quase tem um poder, se a gente fosse fazer uma aproximação, quase que um absolutismo, assim, né? Claro que com outros moldes, né? Mas tendo um poder absoluto quase dentro da Itália, porque era o grande líder, o grande condutor da Itália. E a economia vai se recuperando, as pessoas vão, né, retomando os postos de trabalho dentro dessa política, a Itália vai crescendo, dando respostas ali, estatísticas que são convincentes, e o cara vai ganhando força. E, gente, eu ia falar isso aí, mas eu ia falar mais do nazismo, mas eu aproveito e falo agora, não esqueçam também,
esses regimes autoritários aí, como o fascismo italiano, como o nazismo alemão, eles vão ter força nos anos 30, principalmente depois da crise de 29, porque muito das elites desses países e as elites também de outros países vão apoiar esses regimes. Por quê, Sor? Porque não esqueçam, porque quando acontece ali a crise de 29, a União Soviética socialista, ela não sofreu. Então, tu tem um modelo antagônico do teu lado, que é o caso da Rússia, funcionando muito bem, enquanto o teu regime e o teu modelo político econômico ele fracassou. Então, qual era o medo dessas elites desses países? Era que esse socialismo ele avançasse e que os trabalhadores desses países em crise acabassem formando partidos comunistas ou sendo atingidos, né, pela influência da União Soviética. E claro que a União Soviética tentou fazer isso. E é claro que vai ter o crescimento de partidos de esquerda nos anos 20 e 30 que vão ser destruídos por esses caras aí. E com o apoio de quem? Com o apoio das elites, dos grandes empresários, que preferiam ter esse tipo de regime perto do que o socialismo. Então a gente tem que fazer muito um balanço. Caras que nem Mussolini e Hitler só existiram por causa de caras como Lenin e Stalin, se a gente for ver. Porque o medo que as pessoas, né, que esses grupos tinham, que esses países tinham com o socialismo, e um socialismo que acontecia na realidade cheio de defeitos e problemas, mas que era antagônico ao modelo liberal dos Estados Unidos e do capitalismo, obviamente que a União Soviética era um fantasma. E quanto mais acontecia a crise no mundo ocidental, mais esse fantasma ia se tornando algo real. Então os caras financiavam mesmo. Aí na década de 20, nem tanto, mas depois da crise de 29, gente, anos 30, a gente vai ver agora isso. Os caras chancelaram, achando que o Hitler e Mussolini seriam filhotinhos deles que eles controlariam como marionetes para fazer o que eles tinham que fazer o serviço sujo de controlar o comunismo, e depois eles colocariam o Hitler no lugar dele, o que não aconteceu, e a gente sabe que o que acontece é a Segunda Guerra Mundial. Então, tu tem a partir aí da década, da década de 30, uma Itália controlada pelo Estado fascista, muito admirada pela Alemanha de Hitler, que vai fazer e quando tomar o poder vai criar um modelo de Estado muito parecido com o Mussolini, tanto que a Alemanha é fascista, mas é nazista o nome, por questões que a gente já viu lá passada e vai voltar a ver agora aqui, ligadas à ideia de raça, uma ideia Ô, Sor, civilizacional, uma ideia genética, uma coisa maluca assim. Opa, tu falou que a Rússia, ela tentou, os outros países estavam com medo que ela se expandisse com seu liberalismo, certo? não, com seu modelo socialista. Socialista, e eles Isso. tentaram se expandir quando teve Como é que essas... se expandir assim, ó, de criar, por exemplo, existia há muito tempo já no século XIX as chamadas internacionais socialistas ou comunistas, que era uma espécie de reunião, de encontro mundial das lideranças socialistas. Chegou, quando a União Soviética surgiu, a União Soviética meio que monopolizou e virou dona dessa internacional comunista. E o que fazia essa internacional comunista? Ela fazia com que estimulasse e financiava ao surgimento de partidos operários comunistas dentro dos países, entendeu? Então, levava membros para lá e levava pessoas para ir para a União Soviética para estudar e para formar células comunistas e partidos comunistas dentro da Europa. E aproveitando, obviamente, essa crise econômica que a Europa vivia. Isso foi, eu lembro até que pega nos anos 20 aqui no Brasil, quando foi formado o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, de 22, ele vai ter muita influência da União Soviética. A União Soviética meio que fazia uma leitura. O Brasil precisa fazer uma revolução assim, a Argentina assim, na Europa tem. Eles meio que faziam uma leitura ortodoxa assim. Eles tinham realmente o interesse de, obviamente, uma revolução mundial, uma ideia de que o socialismo vencesse, e aproveitando, obviamente, as fraquezas dessa economia capitalista. Mas, de fato, o que aconteceu, a força desses partidos aí dentro dos países foi muito menor do que a força que foi usada contra eles, tá? Por causa desses regimes aí. Então, realmente, era uma realidade na época que era de verdade, essa possibilidade era real. Então, só para a gente fechar aqui a Itália, nos anos 30 a Itália se fortalece com Mussolini, justamente porque há esse contexto internacional de medo do avanço socialista, da influência soviética, porque vivemos a crise de 29. Então, vamos dar poder e vamos respaldar
governos que têm práticas, tendências antissocialistas, anticomunistas, inclusive o uso da violência para conter, né, esse avanço aí. E colado com isso, pode passar para frente, próximo, nós temos aí, para chegar na Segunda Guerra Mundial, o nazismo alemão. Lembrando, né, gente, o nazismo ele é um fascismo. Todo nazista é fascista, mas nem todo fascista é nazista. Por quê? Porque o nazismo ele tem prerrogativas, como eu falei para você, sobre a ideia do racismo, né, da raça superior, a raça ariana, de criar uma civilização posterior que realmente preservasse um aspecto fenotípico de um certo indivíduo que ele é puro, umas ideias aí malucas que foram se criando ao longo do século XX, juntamente com o antissemitismo, que é histórico na Europa, histórico no mundo. Isso tudo foi projetado e foi levado na prática quando o Estado, quando o Partido Nazista tomou o poder. E aqui vamos a um ponto importante, gente, tá? Uma coisa importante. O nazismo na Alemanha, ele cresce ao longo da década de 20, certo? Só que, diferentemente da Itália, presta atenção, o nazismo não está no poder na década de 20. Então, a gente já tem a expressão nazista crescendo, as forças policiais, a SS, a SA, a gente vai ver os focos, os núcleos, uma coisa que vai crescendo. Só que eles não estão no poder. O Hitler vai tomar o poder lá no início da década de 30. Por quê? Porque quando a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial, ela negocia ali uma paz, renuncia a seu império, e a Alemanha vira uma república democrática chamada República de Weimar, que era a cidade onde foi assinado isso, ou para onde iria, digamos, a capital da Alemanha. Então, o que acontece? A Alemanha é derrotada na guerra, desmoralizada com o Tratado de Versalhes, a gente já viu isso, e ela vai ter um regime democrático, parlamentar, bem fraco, bem subserviente aos vencedores da guerra. E, em paralelo, gente, andando junto, na contramão, estão os partidos de massa. Entre eles, o partido que começa como um partido, era o Partido Operário Alemão, de Anton Drexler. E o Hitler, que ele era um militar, ele era um cabo mensageiro da Primeira Guerra Mundial, ele vai numa das reuniões desse partido para ver o que está acontecendo, inclusive até para sondar o que eles estão falando, porque Partido Operário lembra muito socialismo também, né, lá da União Soviética, essa coisa. E o Hitler meio que curte estar ali, e ele curte a ideia do partido, que tinha já entre os membros tendências bem nacionalistas, bem até ligadas à raça, tinha membros ali que já tinham essa coisa, e ele vai se fascinar e vai acabar entrando. E ele tinha uma grande oratória, uma força de oratória muito forte, ele vai ganhando força dentro do partido, e sendo meio que manobrado por grandes políticos mais veteranos ali, que entendem o Hitler como uma força imprescindível. E ele traz com ele, obviamente, tudo aquilo que ele já tinha, seus traumas, seus ranços, os seus preconceitos, o seu antissemitismo, e ele vai marchando dentro da Alemanha, gente, para vocês terem uma ideia, em paralelo com a República, porque o Partido Nazista, como eu disse, ele ainda não tinha um poder. E até quando vai ter eleições, a expressividade das eleições da Alemanha nos anos 20 é bem fraca para o Partido Nazista. Inclusive, o Partido Socialista Alemão, ele também tem força na década de 20, porque a Alemanha é uma democracia. E o grande discurso do Partido Nazista, a gente viu na passada, era combater os liberais, combater os comunistas, que era uma chaga que deveria ser eliminada e para lá. E ele vai tendo força, vai ganhando simpatias até a crise de 29. Por quê? Porque a crise de 29, gente, ela principalmente para a Alemanha, ela é um divisor de águas. A crise de 29, só para você ter uma noção, quando acontece a Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes, vai acontecer um acordo de Rapallo, que é um acordo meio que, não secreto, mas um acordo que ficou ali meio que na penumbra entre a Alemanha e a Rússia, porque no Tratado de Versalhes a Alemanha não podia fazer arma, não podia ter exército, nada, né? E aí ela vai fazer o quê? Ela vai produzir armas na União Soviética. E o medo dos países capitalistas, e principalmente os Estados Unidos, né, que já tinha, obviamente, um interesse em combater a União Soviética, mesmo antes da Guerra Fria, porque ele era um grande capitalista e a União Soviética representava o inimigo, os Estados Unidos meio que fazem uma espécie digamos assim, de contrapartida a esse acordo que a Alemanha fez com a Rússia de produzir armas lá e tal, e vai criar o Plano Dawes. O Plano Dawes, né, que se escreve DAWES, é um plano de investimento, de emprestar dinheiro para a recuperação da Alemanha em outros países. E os Estados Unidos meio que vai fazendo ajudando a Alemanha. Quando acontece a crise de 29, a Alemanha se fode porque os Estados Unidos vão repatriar todo esse capital que estava sendo investido na Alemanha. A Alemanha cai na merda de fato.
E aí é justamente com a crise de 29, com a crise econômica forte da Alemanha e o medo do socialismo soviético, que o Hitler vai começar a ter uma força extremamente absurda, diferente do que tinha tido, do que vinha tido. Então, tu tem o crescimento do Partido Nazista ao longo da década de 20, só que nos anos 30, com a crise de 29, esse partido do Hitler é as ideias do Hitler. Ideias como está aqui na primeira edição aqui do livro Mein Kampf. O Hitler, gente, só para ter uma noção, em 23 ele tenta dar um golpe na região da Baviera, em Munique, uma região industrial forte da Alemanha. Ele se reúne numa cervejaria para tomar o poder local ali. E aí o Hitler vai preso, eles vão ser combatidos, contidos, e o Hitler, para ficar aí 5, 10 anos na cadeia, ficou alguns meses, nem um ano. E na cadeia ele escreve o Mein Kampf. Por que ele ficou pouco tempo na cadeia também? Porque já tinham pessoas ligadas à política, pessoas influentes na Alemanha que já eram simpáticas aí às ideias do Hitler. Ok? E o que vai acontecer? Ele escreve o Mein Kampf, que é baseado, dividido em duas partes. O Mein Kampf, ele primeiro fala da vida pessoal dele e depois das ideias que ele tem de mundo, de política, enfim. Que vocês que são vestibulandos, se vocês lerem o Mein Kampf, vocês, obviamente, com o conhecimento que tem, vocês vão baixar, ter um meme, assim, as bobajadas que ele tinha ali. Agora, tu pega, por exemplo, uma Alemanha na época, que vivia aquilo, enfim, o livro não tinha, obviamente, esse entendimento que a gente tem hoje. E, gente, quando o Hitler toma o poder nos anos 30, o Mein Kampf passa a ser um livro oficial que todo professor tem que ter no colégio, os alunos têm que ler. Tipo, aí, essa ideia maluca do Mein Kampf vira uma política de Estado. Vira uma política de Estado. E aí, realmente, uma ideia de um livro passa a ser uma prática materializada. E a gente viu a merda que deu. Mas voltando, o Hitler, então, a única vez que ele tentou dar um golpe, assim, ele perdeu. E ele, né, e ele volta a concorrer, o partido volta a concorrer. E aí, gente, em 32 para 33, o Hitler, o partido nazista concorre às eleições parlamentares e o Hitler concorre à presidência da República. Tá? E tu tinha o presidente e tu tinha que era como é que é o nome? O premier, né? Que era uma espécie de chanceler, que era o primeiro-ministro, digamos assim. Tinha essas duas, né, essas duas forças na República Parlamentarista da Alemanha. O partido nazista ganha a eleição, mais votado, e o Hitler vira primeiro-ministro. Só que o Hitler perde a eleição como presidente para o Hindenburg, que era um veterano de guerra, mais velho já. Só que o Hitler, como primeiro-ministro, ele já começa a modificar tudo e começa já a fazer cada vez mais um crescimento da política do Partido Nazista, que é muito parecido com a com a do Mussolini na Itália, de eliminação da oposição, eliminação da imprensa, partido único, para lá. E aí, gente, em 34, o Hindenburg, ele morre. E aí o Hitler dá meio que um golpe branco ali, palaciano, porque daí ele cria nas pressas um documento, eles conseguem fazer um lobby político onde o Hitler vira daí primeiro-ministro e presidente da Alemanha, em 34. Aí ele é o quê? Ele é o Führer, o líder, sabe? Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Um povo, um império, um líder. Essas frases eram repetidas com a criação do terceiro Reich, o terceiro império. Então ele tem todo o poder nas mãos dele. Aí tu vai ter toda uma polícia política, tu vai ter toda uma estrutura de eliminação, vai haver um incêndio no parlamento alemão, no Reichstag, e aí vão ser culpados os comunistas. Até hoje a verdade oficial nunca foi dita, mas o que se sabe, na verdade, o que digamos assim, fica óbvio, não óbvio, mas é muito evidente que os nazistas colocaram fogo nesse parlamento para culpar os comunistas, para ter um motivo para realmente ter uma política bem agressiva contra eles. E aí vai ter eliminação de vários, assassinato de vários. Vão ter episódios que vão ter eliminação de nazistas mesmos, que faziam parte do grupo militar do partido, que eram contra as ideias totais do Hitler, que é a noite dos longos punhais. Vai ter a noite dos cristais quebrados, que vão destruir o comércio de judeus, né, a expropriação financeira deles. Começa um projeto também antissemita na Alemanha, a partir da década de 30. A cidade de Nuremberg começa a criar suas leis, as leis de Nuremberg, que eram leis para começar a desovar os judeus da Alemanha, começar a eliminar. E aí começa um projeto das regiões, que a gente vai ver daqui a pouco, que vão ser expandidas e que vão ser atacadas pela Alemanha, de ter esse projeto nazista ali, de começar a separar quem é judeu de quem é ariano e começar a criar guetos para essas pessoas, principalmente na Polônia, onde vai ter o famoso campo de concentração Auschwitz, que começa a fazer as pessoas ir para os guetos, depois para campos de trabalho forçado, que na verdade muitos são campos de concentração
que a história vai conhecer depois. Ô, Tudo senhor, baseado na premissa. Opa! pode repetir a parte que tu falou? Eu não entendi muito bem. Tu falou que a Alemanha, a Rússia ajudava a Alemanha com armamento. Não entendi. Acordo ou Tratado de Rapallo. Isso foi logo depois da Primeira Guerra Mundial, que foi um acordo assim, ó, bom, não pode produzir arma aqui, mas a Alemanha, então, ela ajuda ser com dinheiro, alguma coisa assim, ela ajudaria a Rússia, e a Rússia produziria armas para a Alemanha, entendeu? Porque, de certa forma, a Alemanha ficou fodida com o Tratado de Versalhes, e a Rússia, apesar de estar entre os vencedores, a Rússia saiu antes da guerra e virou socialista. Então, a Rússia também era, digamos, escanteada nisso aí. Então, começou-se um acordo assim de produção de armas e algumas coisas industriais também na Rússia para beneficiar a Alemanha. E aí, obviamente, isso foi tornado público e houve uma contrapartida dos Estados Unidos, tá? Que seria o plano Dawes, que era, não faz acordo com a Rússia não, a gente vai ajudar vocês e para lá. Então, os Estados Unidos ele começa a injetar dinheiro, emprestar a Alemanha. Só que daí, e a Alemanha ainda se recuperando e para lá. E quando acontece a crise de 29, esse capital todo, esse dinheiro todo, ele foi retirado arbitrariamente e instantaneamente da Alemanha. Então, os caras aí ficaram mais fugidos sem ajuda de ninguém, e aí a economia se detonou mais, e aí, frente a isso, a solução, daí agora para todos era a solução do Hitler, para recuperar a Alemanha e tal. E de fato, a gente vai ver estatisticamente, olhando, houve uma recuperação bem contundente mesmo, assim, da economia alemã, com toda a ideologia que foi colocada, com toda essa narrativa autoritária, totalitária, nazista, e vai promover, imagina, isso é meio, né, digamos assim, é paradoxal dizer isso para vocês, mas grandes booms econômicos na história dos países são com estados autoritários, estados que colocavam todo mundo na linha, vai ter que produzir assim, mas produzir, não tem que ter opinião de ninguém, não tem que ter parlamento decidindo nada, é assim, vamos trabalhar assim, e a Alemanha se ergueu. Claro que tu tem estatísticas aí, por exemplo, os caras não consideravam trabalhadores desempregados que não eram de origem alemã, ou que eram judeus, ou que eram, entende, ligados digamos, à etnia, a algum grupo que ele era escanteado, marginalizado pela Alemanha. Então, tem uma estatística basicamente de alemães ali que melhoraram o seu emprego, que saíram do desemprego, aumentaram a renda per capita e para lá. Vai ter um crescimento, mas é claro, uma estatística bem maquiada, porque não se contava as pessoas que eles fuderam com isso aí. Inclusive, muitos judeus tiveram expropriados seus pertences, tudo. Muita coisa foi criada com capital judeu para a indústria alemã e com a mão de obra judia também nos campos de trabalho. Tá? Claro que isso aí a gente entraria agora numa outra, né? A gente entraria numa aula, a gente até pode combinar aqui um domingo, a gente fala com os guris, a gente faz uma aula especial sobre isso, né? Sobre o Holocausto e outras formas de segregação e de ideologias, né? Genocidas, enfim. Cara, o Holocausto ele foi extremamente também, antes daquela eliminação lá, extremamente econômico para a Alemanha, assim, aliás, exitoso economicamente para a Alemanha. A Alemanha tinha interesse econômico também na riqueza dos judeus para angariar sua produção industrial, tudo. Então, não era só um ódio étnico, né? Era um aproveitamento econômico disso também, que a Alemanha vai fazer. E, gente, isso tudo, uma resposta à Primeira Guerra Mundial, uma resposta à crise de 29, então todo mundo aplaudia. Todo mundo aplaudia a Alemanha que se erguia, o Terceiro Reich que se construía. E imediatamente o Hitler desrespeitou as regras do Tratado de Versalhes, o exército passou a ter recrutamento a full, o serviço militar passou a ser obrigatório. A Alemanha se militarizou, vai ocupar regiões que eram regiões que, pelos tratados internacionais, deveriam ser regiões desmilitarizadas. Tem a região do Sarre, que era uma região que ficava de fronteira com a França, que era uma região que tinha uma área que era desmilitarizada por causa do Tratado de Versalhes. O Hitler ocupou a região ali, já militarizou todo mundo e vai se fuder a França, que estava com a França engasgada desde a Primeira Guerra Mundial, obviamente. E aí isso vai acabar se mostrando na Segunda Guerra Mundial agora. Então, gente, vamos aproveitar e vamos para a Segunda Guerra Mundial, porque a gente já vai botar em prática tudo que foi a Alemanha e tudo que foi a Itália
fora dos seus países, né? Fora do seu contexto. Tu tem mais um aí? Acho que tem, né? Aí, perfeito. Vamos lá, gente. Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vai ver agora aqui exatamente o que vai ser influente, relevante e decisivo de tudo que aconteceu na Alemanha e na Itália em relação à Europa. Como é que o Partido Nazista e como é que o Terceiro Reich vai influenciar a Europa? Como é que a ideia do Mussolini e a formação do Partido Itália fascista vai influenciar na política internacional? É isso que nos interessa. Porque agora a gente está vendo uma Alemanha que vai agir fora da Alemanha e uma Itália que vai agir fora da Itália. E a década de 30 vai ser uma década que vai ter uma série de práticas e comportamentos de alguns estados que vai culminar com um novo conflito mundial, muito maior do que foi o primeiro, mesmo que vocês saibam que tem muitas coisas relacionadas ao primeiro conflito. Então, outra coisa que eu vou dizer para vocês, gente, aliás, vou repetir o que eu tinha dito na aula de Primeira Guerra Mundial. Quando a gente, principalmente, né, para exames que nem vestibular e Enem, as guerras, tá, os grandes conflitos, e principalmente no século XX, cabe mais vocês entender sempre como estava antes da guerra e como ficou depois que ela acabou. Tá? Isso sempre é o que mais acontece em prova, o que pede em prova. Porque, é claro, a guerra, a Primeira Guerra teve 4 anos, essa guerra vai ter 6, e obviamente tem uma série de coisas acontecendo. Tá? E cada vez mais se tem obras diferentes sobre a guerra, falando sobre a participação militar, a tecnologia durante a guerra, os avanços na área da... uma série de coisas. Enfim, é uma infinitude. E tem muitas pessoas que são fascinadas pelo estudo da guerra, e é um estudo realmente interessante. Mas, para a gente aqui, do ponto de vista mais geopolítico, e principalmente, se a gente for ver para a prova do Enem, que não está preocupado com que a gente saiba exatamente o nome das batalhas que aconteceram no leste europeu, que foi a primeira frente, segunda frente, que foi a Guerra da Finlândia, provas que nem a prova do Enem, e até URGS nessa parte ela é meio assim também. Cabe entender qual é a leitura que a gente tem que fazer e qual é o entendimento que a gente tem da guerra para o resto do século XX, né? E o comportamento de uma guerra na reconstrução e redefinição das relações internacionais. E eu não estou falando de relações internacionais do ponto de vista de política, diplomacia, de empréstimo de relações humanas. Tanto que os direitos humanos vão surgir depois da Segunda Guerra Mundial, tanto que a gente vai ter uma série de manifestações e uma série de mudanças que vêm com a Segunda Guerra Mundial. Mais importante para vocês, com certeza, é saber o antes e o depois da guerra, porque isso vai fundamentar um entendimento de toda a Guerra Fria para vocês. E, obviamente, saber por que começou, tá? E aí a gente já começa nos anos 30, gente, e a primeira parte aqui, antecedentes da Primeira Guerra Mundial, ou os fatores, tá? As causas, um expansionismo do chamado eixo, que eu brinco, né, que é o eixo Roberto. Para quem tem dificuldade de memorizar, então memoriza aí, ó. Eixo Roberto. Roma, Berlim e Tóquio. Três capitais, 3 estados que fazem o famoso eixo. Itália e Alemanha, na década de 30, vão se fortalecer, porque tem uma prática política muito parecida. E o Japão começa a ter essa prática lá no exterior, lá no Pacífico. Vejam bem, o Japão, gente, ele, quando acontece a Primeira Guerra Mundial, o Japão até está do lado dos aliados, a Tríplice Entente ali. Entrou depois também para lá. Só que o Japão ele vinha de um crescimento econômico, da era Meiji, do expansionismo e tal, de industrialização e lá. E o Japão tinha tendências de um Estado também totalitário, de um Estado muito parecido com o que entendia o Mussolini e o Hitler sobre a política e sobre o controle do país. E o Japão queria expandir em regiões ali. E os tratados também do pós-guerra, tratados menores, tinham tratados, por exemplo, que tu tinha no Pacífico um acesso limitado à expansão marítima ali para outras regiões. E isso para o Japão era ruim, porque o Japão também saiu, né, apesar de ter entrado do lado dos vencedores, não se beneficiou com a guerra, viveu uma situação também econômica difícil e com interesse muito grande em atingir mercado e expandir para a China, por exemplo, outras regiões. E o Japão vai estar dominado também por uma ideologia, por um partido político, por um entendimento político muito próximo ao do Mussolini e do Hitler, que é do imperador Hirohito, do Japão,
que dá para dizer que teve uma prática fascista também dentro do Japão. E aí, gente, por interesses internacionais, interesses econômicos de expandir seu comércio, sua indústria, de controlar colônias, o Japão, a Alemanha e a Itália vão se reunir. Em 1940, vão criar o Eixo. Por que eixo? O nome eixo vem da expressão um eixo anticomintern. Olha de novo, é da palavra russa. Eixo anticomintern. O que é anticomintern? É contra a Comintern. O que é Comintern? É aquilo que eu expliquei para o Eduardo antes. É a Internacional Socialista que foi criada ou dominada pela União Soviética, de expandir o socialismo. Na verdade, gente, olhando aqui agora, esse eixo, ele usou esse discurso. Nós estamos expandindo para áreas estratégicas para impedir o comunismo, para impedir o avanço do comunismo nas regiões. Então, é o eixo anticomunismo, anticomintern. Balela, porque não estava acontecendo dessa forma como eles estavam falando. Não estava tendo essa expansão soviética desse jeito como eles estavam falando. E aí, Itália, Alemanha e Japão vão começar a se expandir. O Japão vai atacar a região vai atacar a China, vai ocupar a China depois. Inclusive, a China tem uma briga interna, né, entre comunistas e os nacionalistas lá, que essa briga ela vai ser freada, pausada, para se unir para expulsar o Japão, isso na Segunda Guerra Mundial. O Japão invade a China. A Itália invade e ocupa a região da África, a Etiópia, a Abissínia, tá? Dentro desse político, desse panorama, desse projeto. E a Alemanha, ela começa a agir dentro do seu território, perto de casa, assim. Ela vai começar a dominar a Áustria, que em 38 vai se completar com um processo chamado Anschluss, do alemão, que significa anexação. A Alemanha vai ocupar regiões, ela vai expandir, e a Alemanha vai expandir dentro do projeto do quê? O Terceiro Reich. Então, tem um projeto político, econômico, industrial, mas tem um projeto da Alemanha também que é racista, étnico. O que é o Terceiro Reich? É o império da raça ariana, de separar quem é o foda de quem não é o foda. E começa. E aí, gente, a Alemanha vai cagar nos anos 30 para a Liga das Nações, os tratados que foram criados de respeitar os povos. Foda-se. O Hitler vai se armar até os dentes. O povo vai estar sobre uma ideologia muito forte, nacionalista, romântica, de somos vitoriosos, vamos até o fim, nós somos... Sabe? E, obviamente, o controle da imprensa para fazer a Alemanha ser uma máquina expansionista, juntamente com a Itália e com o Japão. Muito mais a Alemanha na Europa do que a Itália. A Itália, se por um lado o fascismo italiano inspirou Hitler, e o nazismo tem muito essa política do fascismo, por outro lado, do ponto de vista militar, expansionista da guerra, que vai acontecer depois, a Itália é muito fraca perto da Alemanha. Inclusive, a Alemanha vai ter que levar a Itália várias vezes na cacunda na guerra, assim, que vai também incomodar e vai prejudicar a própria Alemanha nisso, tá? Mas tu tem um primeiro ponto nos antecedentes que é justamente o que, gente? O expansionismo do eixo, a criação do eixo Itália, Alemanha e Japão. O Japão no Pacífico ali, né, anexando e querendo invadir regiões, e daqui a pouco a gente já vai ver onde que isso vai parar. Mas a gente tem 3 estados autoritários, totalitários, que estão se expandindo, desrespeitando regras internacionais. E, enquanto isso, o que fazia, por exemplo, outros velhos inimigos de guerra da Alemanha, que nem França e Inglaterra? Num primeiro momento, gente, política de apaziguamento. O que é isso, Marceto? Deixa para lá. Tem várias charges da época. Tem, inclusive, a charge de um brasileiro, que é o Belmonte, cartunista. Até não trouxe o livro para cá ainda. O Belmonte, ele tem uma charge onde está o primeiro-ministro da Inglaterra, o Neville Chamberlain, dentro de um metrô com o Hitler, dentro de um trem. Olha só que interessante. Essa charge pode ser até prova. E aí o Hitler fala com uma mulher, né? A charge é mais ou menos isso, mas a ideia é o seguinte: o Chamberlain pergunta para o Hitler: o que tu tá fazendo, Hitler? E o Hitler fala: eu estou incomodando aquela mulher.
e aquela mulher no trem era a Polônia. Tá? Eu já vou explicar tudo isso também. Vocês vão entender porque eu estou fazendo essa charge aqui. O Chamberlain pergunta para o Hitler dentro do trem: Ô Hitler, o que tá fazendo? Ah, eu estou incomodando aquela mulher por quê? Ah, não por nada, eu achei que tu estivesse incomodando aquela mulher. Ficou estranho para vocês, meio fumado que eu falei, né? O Chamberlain perguntou: Hitler, o que tá fazendo? Estou incomodando aquela mulher, casa Polônia. Por que tu perguntou? Ah, não, por nada, que eu achei que tu estivesse incomodando aquela mulher. Vocês vão entender a charge que eu vou explicar agora aqui. A Alemanha e a França e a Inglaterra, gente, durante muito tempo viveram a política de apaziguamento, que seria o quê? Deixa para lá. Meio que fazer de conta que não está acontecendo o que está acontecendo. Por que não controlaram de cara o expansionismo do Hitler, da Itália, o que seja, dentro disso? Por quê? Porque, galera, em primeiro lugar, uma nova guerra, e a ideia de uma guerra, que era a ideia do discurso do Hitler, da Itália, esse expansionismo, que eles sabiam que era agressivo, gerava uma catarse coletiva nacional, principalmente na França. A França tinha um trauma com a guerra. É terrível a ideia de uma nova guerra, o que pode causar país. Segundo motivo, que gera uma política de apaziguamento, deixa para lá, não faz isso, não era, pô, sabe? Essa coisa deixa para lá. Segundo motivo é o quê? O segundo motivo é o motivo de que uma guerra ela teria que, de novo, fazer a indústria que estava se recuperando, que estava começando a querer entrar nos eixos depois da Primeira Guerra Mundial, se voltar toda para a corrida armamentista de novo. Isso era terrível, era complicado para esses países fazer a produção se voltar, porque foi caro para a economia, para a indústria, isso, naquele momento, reverter tudo isso para uma guerra. E o terceiro motivo, gente, que é o motivo mais o acererê de rebituberê, que vocês sabem, é o motivo mais geopolítico, tá? Que eu, como professor da teoria da conspiração, é o medo do comunismo. O medo da União Soviética fez com que países como a Inglaterra e França e outras autoridades dissessem assim: deixa o homem trabalhar, deixa o Hitler fazer o que ele está fazendo, porque daqui a pouco ele vai chegar na União Soviética e ele vai acabar com ela, e que se mate o Hitler e o Stalin lá dentro. Estão entendendo o que quer dizer? A ideia de que o Hitler era um mal necessário porque a política nazista, fascista era anticomunista e na prática se fazia esse controle do comunismo. Então eles entendiam que a expansão da Alemanha no primeiro momento ela era a curto prazo favorável para eles porque controlava a expansão do socialismo dentro dos seus países. Mal sabiam eles que o projeto Hitler era bem mais ambicioso com isso. Professor, Opa! o expansionismo da Alemanha, Itália e Japão é chamado eixo. Não. Mas, Tá. Continua, desculpa. Achei que tu tinha me perguntado já. mas eles são independentes, não estão juntos assim, se expandindo, né? Não, estão só no mesmo, digamos assim, ó, na aliança política, entende? Cada um tem seu território, cada um tem sua área de interesse. E Cada um vai no ter seu apoio canto, mas eles militar. não estão unidos. Não tem uma união, até Bom. porque, até geograficamente, né? Tu pega o Japão, mas não é uma união de uma coisa só, não. Eles têm seus Eu seus digo uma países, sua união igual política. teve lá na Primeira Guerra, que teve a Mas mais ou menos aliança. isso, mais ou menos isso. Tinha sim. Uma aliança, sim. Uma aliança política militar, de apoio mútuo, sim, tinha. Beleza. Claro, eles vão ter atuações em áreas diferentes, entende? Em alguns momentos parecidos. Tu pega o norte da África, por exemplo, que vai ter a Itália e as forças italianas e forças alemãs atuando no Egito, atuando no norte da África, vai ter a Península Balcânica, tu vai ter forças alemãs e forças italianas, mas dentro de cada país com a sua independência, sua autonomia, entendeu? É um bloco de parceria, assim. E o que vai acontecer? Aí, chega lá, gente, perto de 38, o Hitler passa da conta, entendeu? O que vai acontecer? O Hitler ele vai anexar a região dos Sudetos. Gente, a região dos Sudetos é uma região mais sul da Tchecoslováquia, que foi um país que fazia parte do Império Austro-Húngaro, que foi desmembrado e tal, e virou um novo país depois da Primeira Guerra Mundial, a Tchecoslováquia, que hoje nem é um país mais, já se dividiu, né? Porque a Tcheca e a Eslováquia. Mas, enfim, o Hitler ele ocupa com seu exército e tal, ele ocupa a região dos Sudetos, que era a parte mais sul-oeste, sudoeste da Tchecoslováquia. Qual era o interesse do Hitler ali? Era ocupar regiões que para ele faziam parte do Lebensraum. O que é o Lebensraum? O espaço vital. O que é esse espaço vital? Território onde pode se criar e se expandir o Terceiro Reich, porque ali tem arianos puros. Estão entendendo? Então ele expandiu para lá, porque, ó, aqui tem arianos puros, vou ocupar os Sudetos. E o Hitler começou a desrespeitar várias regras.
e começou a ocupar regiões muito próximas de áreas perto da França, da Inglaterra, que tinham políticas diplomáticas, sabe, de relações cordiais de interesse econômico. Então, esse expansionismo do Hitler ele começou a ser preocupante, porque isso estava ferindo muito além do que poderia ser ferido na política internacional. As regras, inclusive econômicas, sabe, de relações comerciais. O cara invade um país, então, como é que esse país vai, sabe? Está tudo errado. Aí o que vai acontecer? Em 1938, acontece a Conferência de Munique. A Conferência de Munique foi uma última tentativa, digamos assim, de França e Inglaterra manter a política do apaziguamento sem precisar se voltar contra o que estava acontecendo com o expansionismo alemão e italiano na Europa. Principalmente italiano e alemão na Europa, ali, que é as regiões perto da França e da Inglaterra. Então, qual é a ideia da Conferência de Munique? Hitler, tu é o cara. Tá? Aí estava lá o Deladier, da França, o Chamberlain, Neville Chamberlain, da Inglaterra, primeiro-ministro, tribalaqueiro, se achando, o Hitler e o Mussolini. Qual era a ideia dessa conferência? É dizer o seguinte, para a Alemanha, principalmente. Olha, Alemanha, a gente vai fazer o seguinte contigo, tá? Tu já fez tudo que tinha que fazer, ganhou bônus game, tu tá além do que pode fazer. Tu ocupou mais, jogando War, tu tá, sabe? Tu já ganhou, sabe? E qual é a ideia? Hitler, deu, velho. Para de expandir. Para de expandir, porque a diplomacia ela vai ser insustentável. Não tem como, sabe? Tu vai expandir a ponto de que a gente não tem mais como, vai acabar gerando uma nova guerra. E o Hitler estava louco por isso, você sabe, óbvio. E o que acontece? O Hitler fala o seguinte para eles: ok, eu prometo, eu paro de expandir, mas eu quero que vocês só autorizem a consolidação do controle dos Sudetos, que eu comecei lá, a invasão dos Sudetos para essa região do Terceiro Reich, da Tchecoslováquia. E Inglaterra e França falaram, ok, fica com isso, e a partir de agora, sem mais anexações. Tipo, os caras aceitaram, achando que o Hitler ia parar. Obviamente não parou, né, gente? Senão a nossa aula aqui não seria a Segunda Guerra Mundial, seria paz, né? Mas é a Segunda Guerra Mundial. Então, vamos de novo. Após o crescimento do expansionismo do eixo, principalmente na parte europeia, foi criada a Conferência de Munique, onde se tentou diplomaticamente uma espécie de parceria não, ou de acerto, assim, né, uma combinação de cavaleiros. Para de expandir, fica com o que tu já tem, para de expandir, e beleza. E o Hitler, tá, beleza. E, gente, tem uma coisa também aqui que eu quero falar para vocês, tá? Vou falar devagar para não ficar confuso. A região da Polônia, que ela foi meio que criada pós Primeira Guerra Mundial, no sentido de independência, se você pegar o mapa, a região da Polônia, ela atravessa uma parte que antes era do Império Alemão, a parte mais ocidental da Alemanha, e a Prússia, que era uma região, né, da Alemanha aqui, a região que unificou a Alemanha, inclusive, né? A Polônia ficava bem ali atravessada, e a Polônia dava acesso ao porto de Danzig, que era uma região, né, fluvial ali, marítima, importantíssima para a política externa. Todo país que quer ser um império, quer ter força, tem que ter saída para o mar, tem que ter essa condição geográfica. E a Polônia tendo o controle do porto de Danzig, que eles vão chamar de corredor polonês, incomodava o Hitler. O Hitler queria ocupar a Polônia para unir aquela parte que, sabe, para ficar para ele ter acesso ao mar e dominar a Polônia. Mas não podia, porque pelo acordo da Conferência de Munique. Inclusive, a Polônia pediu ajuda para a Inglaterra. Olha, pode ser que eu seja invadida pela Alemanha. E aí o Chamberlain disse, não te preocupa, porque, já falei, não vai acontecer mais nada. Inclusive, o Chamberlain, ele desce depois na Inglaterra, no aeroporto lá, e os fotógrafos, tudo, e ele deu um discursinho assim, então tá, já era, estamos grande, falei com o Hitler, dominei a fera, não vai ter guerra, apaziguamos tudo, beleza. Achava ele, claro que, mas, né, achou que aquela negociação, aquela reunião com o Hitler, com o Mussolini, resolveria tudo e não precisaríamos ter de novo um grande conflito. Só que, galera, o que vai acontecer?
Um ano depois, o Hitler, né, o seu ministro das Relações Internacionais, o Ribbentrop, ele vai até a União Soviética, e faz um pacto de não agressão. Aí vocês imaginam, um pacto de não agressão entre a União Soviética e a Alemanha. Ideologicamente, isso é inadmissível, insustentável e incoerente. Como assim, Marcito? Os caras eram anticomunistas, velho. Como é que se uniram com a União Soviética? Como é que uniram para uma não agressão? E aí que entra a maturidade, né, da história, que as ideologias, dependendo da situação política, as ideologias são varridas para baixo do tapete, e o que vale é o pragmatismo das relações que necessitam um país e outro. O que vai acontecer? Óbvio que se odiavam, mas esse acordo, gente, o acordo nazi-soviético, que dizia o seguinte, presta atenção, por 10 anos, e a Soviética, aconteça o que acontecer, não se enfrentariam. Teriam um tratado de paz. Não se enfrentariam, não se... não. Por quê? Por que isso? Vamos pensar primeiro pelo lado que é mais importante para a prova. Vamos pensar pelo lado da Alemanha. Por que para a Alemanha é interessante fazer um pacto com a União Soviética? Na Primeira Guerra Mundial, não sei se vocês sabem, né? A Alemanha acabou se dividindo em duas frentes, a frente ocidental e a frente oriental. A frente ocidental contra a França, a Inglaterra, e a frente oriental contra o Império Russo. E você sabe, né? Mesmo que a Alemanha tivesse ganhado da Rússia lá, a Rússia saiu da guerra, e com a ajuda dos bolcheviques e tal, era ruim para a Alemanha enfrentar o puta do Império junto. E agora a Alemanha crescia, e a Rússia crescia mais com o Stalin. O que pensou o Hitler? Se eu fizer um pacto, não a guerra interessante, aquela lá atingiu aquele mais ali, porque ele estava um pouquinho. Professor, Então isso era. deu uma Deu uma travada. travada? Tá, deixa eu Deu ver uma aqui, travada. peraí. E agora, voltou? Voltou. Voltou? Voltou? Tá. Então vamos de novo. Vamos de novo. O pacto de não agressão por 10 anos, ele, obviamente, do ponto de vista ideológico, ele não parece coerente, mas, na prática, ele significou o quê? Para a Alemanha, esse pacto era interessante porque ela neutralizaria a Rússia e ela, se, obviamente, no seu expansionismo e num conflito que ela sabia que ia acontecer, o Hitler queria isso, bem ou mal, ele saberia que não teria que se preocupar com a União Soviética e muito menos se a União Soviética quisesse fazer algum pacto. Se outros países quisessem fazer pacto com a União Soviética já tinha firmado com ele. Na verdade, a União Soviética antes, isso aí é uma coisa que nem cai em prova, tá, gente? Mas só para vocês, a União Soviética antes, ela tentou alguns acordos também por fora ali com a França, com a Inglaterra, quando o Hitler começou a expandir. Porque na real, se vocês forem pensar, o Stalin nessa época, ele está mais preocupado em deixar a Rússia de boa do que expandir o socialismo. Ele queria mesmo fazer a Rússia não se estressar com ninguém, fazer a Rússia não estar entrando em conflito, e a Rússia negociou com a Alemanha como negociaria com a França e a Inglaterra se eles precisassem antes. E por que a Rússia negociou com a Alemanha? Porque, galera, lembra daquele seriado, né? Todo mundo odeia o Cres. Todo mundo odeia a Rússia. Em conflito mundial, qualquer coisa que acontecesse, a primeira coisa que em bloco os países capitalistas fariam seriam destruir ou desmobilizar a União Soviética. Então ela sabia que tendo esse pacto de não agressão com Hitler, ela teria um fôlego, pelo menos, para caso fosse inevitável, estar preparada para um conflito. Então ela ficaria em stand-by ali, a Rússia. Tipo, meu, deixa eu aqui, faz lá. Só que, óbvio, esse acordo, gente, esse acordo, esse pacto, já mostrou para o mundo que foda-se a Conferência de Munique, né? Que o Hitler, não é que o Hitler se alia com a União Soviética, que foi um dos motivos que o que fez a França e a Inglaterra evitar a expansão nazista, controlar o comunismo, já mostrou que o Hitler não estava a fim de manter acordo nenhum e não ia cumprir a Conferência de Munique, que ele ia continuar expandindo. Então isso já broxou. Isso já broxou os planos, tanto que o que vai acontecer com o Chamberlain, primeiro-ministro da Inglaterra, vai renunciar. E aí quem vai ser eleito ali as peças? O Churchill, Winston Churchill. Mas vamos lá.
Aí, esse acordo, não agressão, por 10 anos, que não aconteceu. E depois, um acordo secreto, depois de descobrir qual era o acordo, uma linha escondida no acordo dizia o seguinte: a divisão da Polônia entre Rússia e Alemanha. A Polônia, a parte ocidental da Polônia ali ficaria com a Alemanha, que pegaria parte do porto de Danzig, corredor polonês, e a parte mais oriental voltaria a ter influência soviética, comunista e para lá, porque a Polônia fazia parte de uma região ali né, mais a oeste da Rússia que foi perdida na Primeira Guerra Mundial, em Estônia, Lituânia, tá? E o que vai acontecer? Vocês lembram que eu tinha dito, né, que a Polônia falou para a Inglaterra, olha, a gente pode ser invadido pelo Hitler, e a Inglaterra falou, não, se ele der mais um passo, não tem mais diplomacia, a gente vai ter guerra. Então não te preocupa que não vai fazer isso. Mas o Hitler, obviamente, estava pelo bolo, estava que nem melancia quente, louco, fazer mal para alguém. O Hitler, ele vai, com esse acordo, né, se estabilizar ali com a Rússia cara, primeira coisa que ele faz, um mês depois de fazer esse acordo nem um mês, na verdade, de fazer esse acordo com a União Soviética, de ocupar a Polônia, 1º de setembro de 1939, o Hitler invade a Polônia. Quando ele invade a Polônia, a Inglaterra fala, não tem mais o que fazer, declara guerra à Alemanha. Estão entendendo? A Alemanha não ia parar. Ela só tomou atitudes que iam facilitar a expansão dela. Uma expansão industrial, econômica, política e uma expansão racial, uma expansão nazista, uma expansão com critérios que a gente sabe que andaram sempre tangenciando, estando lado a lado com a política da expansão nazista e fascista na Europa, que deixou traumas e deixou mazelas, sequelas que até hoje, enfim, você sabe o que eu estou falando. E o que vai acontecer? 1º de setembro de 1939, a Alemanha, então, pau! Obviamente angariada pelo tratado com a União Soviética, o que aconteceu? A Alemanha invade a Polônia. E aí, gente, o pior é que os nazistas falam isso, até os neonazistas, tem uns abobados aí. Ah, mas se for ver, quem começou a guerra foi a Inglaterra. Quem primeiro declarou a guerra foi a Inglaterra. Foi a Inglaterra, né? Porque a Alemanha estava na praia, a Alemanha estava em Pinhal, comendo churros, e aí chegou a Inglaterra, sai daí, né? Vou te declarar guerra, sai da praia. Porra, né? Tava de boa lá o Hitler, né? Tava de boa, vendo Netflix, né? Fala que não. Olha o que eles estavam fazendo, né, gente? Olha o que eles estavam fazendo. Inclusive, até indico um filme para vocês, o filme Polanski, que é de das leis lá, né, dos judeus dentro da Polônia, tá? Vão escolher os caras. Tá? Acabou? Travou. Ah, travou e agora? Voltou? Meu Wi-Fi aqui Voltou, também, voltou. acho que voltou. Tá? Então, gente, primeiro, então, para quem não pegou agora, eu estava indicando o filme O Pianista, do Roman Polanski, que fala da ocupação alemã na Polônia e o processo, tá, do Terceiro Reich com os judeus, que é absurdo, né, mas é importante como memória histórica, é importante a gente saber as coisas, a gente tem que saber as coisas, entende? Os poloneses Para que eles as não coisas esconderam, não se repitam. eles não esconderam os judeus também? Quem? Os poloneses. Né, porque alguns, né, e aqui, ó, na verdade, essa outra pergunta é importante, porque, inclusive, quando a Alemanha estabelece a regra da leis raciais da Alemanha em Nuremberg, o negócio tem até um documento, está na internet. Deus o livre se um alemão ou qualquer gente ligado ao poder do Império Alemão escondesse e defendesse um judeu. Era visto como traidor também. Era condenado à morte. E, claro, tiveram pessoas que protegeram, que defenderam, É que eu mas tô a grande falando maioria. isso porque eu tava conversando com o meu avô, daí ele tava me contando isso e falou que os bisavós dele se conheceram, que a mãe e o pai dos meus bisavós colocaram eles em embarcações. Da, daí eles se conheceram lá, os bisavós dos meus avós. Uhum. Não, tinha. E, cara, tem uma série de filmes que vocês podem. Claro, os filmes têm uma dramatização, tem todo um lance que é cinematográfico, mas filmes que mostram isso. Pianista, a Lista de Schindler, né? O Pablo falou junto aqui, Lista de Schindler. Que outro filme? Bent,
É um filme que é pouco, acho que é com o Clive Owen Bent, que era um homossexual no campo de concentração. Aliás, há pouco tempo atrás, teve aqui em Porto Alegre uma peça de teatro, Os Homens do Triângulo Rosa, porque pouco se falou, né, no processo lá do Holocausto, né, da divisão das pessoas. O homossexual, gente, ele era o pária do pária, tá ligado? Ele era o mais pro-nazista, o mais asqueroso de todos. E eles tinham um triângulo rosa no braço. E foram eliminados muitos. E é muito louco dizer isso, por quê? Porque durante muito tempo a voz dos homossexuais dizimados, perseguidos pelo nazismo, foi uma voz tímida, porque o preconceito, a homofobia, ela estava dos dois lados da história. Vocês podem ver o próprio cara que ajudou a decifrar, né, o Enigma, que era aquele código lá secreto da Alemanha, que é o Alan Turing, do filme O Jogo da Imitação. Pode ver, ele é um cara que se suicidou porque a Inglaterra, inimiga da Alemanha, fazia ele tomar remédios para deixar de ser homossexual. Então, a luta homossexual, inclusive do Holocausto e tal, ela foi muito calada durante muito tempo pela vergonha de obviamente, as pessoas não poderem, e obviamente, positivamente, isso hoje está mudando, e a gente está vendo mais coisas. Então, é um filme que não é tão falado, mas que fala também a situação dos homossexuais na Segunda Guerra e nos campos de concentração. Menina de Pijama Listrada, a menina que roubava livros, esses filmezinhos assim, né? E vários outros aí que agora não vem na cabeça, mas que vocês podem ver que trabalha esse processo, tá? Como eu disse, a gente tem que fazer um dia um especial só para trabalhar com essas questões que eu acho importantes, que caem na prova, tá no retrospecto histórico, sobre as ideologias raciais, enfim, que geraram traumas que tem até hoje na história aí, tá? E bem, gente, o que vai acontecer? Então, em 39, a Alemanha, quando invade a Polônia, a Inglaterra não tem mais o que fazer, declara guerra à Alemanha, aí começa. Tudo que o Hitler queria, né, gente? Tudo que o Hitler queria. Aquela pessoa que quer terminar o namoro e fica provocando, até que a pessoa vai tomar no rabo, não te aguento mais. Tá terminando. Bom, tem que terminou, Tô que terminou. Pô, a pessoa incomodou, depende de você ter passado por isso, tá? Se você não passado por isso, vocês foram quem incomodou, né? Até que a pessoa fala, meu, vai tomar no teu cu. Vai terminar? Tu que sabe. Eu não queria. Por mim, a gente continuava. A gente está em crise, tá? Mas, né? Sabe? É mais ou menos o que aconteceu. O Hitler, terminando comigo? Por mim, né? Aí, gente, o que aconteceu? A guerra começou, o estopim dela, né? Em 1 de setembro de 39. E aí a gente vai para a guerra. Pode passar para frente aí? Gente, muitos materiais, livros, tá? Eles trabalham a guerra em 3 fases. Eu dividi em 2 fases que eu acho mais organizado, que é expansão do eixo, depois expansão dos aliados. Gente, então o que vai acontecer? A primeira fase da guerra, que vai mais ou menos ali até 41 para 42, se a gente fosse um ser humano consciente, leitor de jornal da época, a gente pensava, what the fuck? O mundo vai ser nazista. Pelo jeito que a coisa aconteceu nos primeiros anos, foi uma coisa, nossa, enfim, inexplicável o avanço rápido do controle do nazismo sobre várias regiões. De 39 de setembro, ali de setembro de 39 até mais ou menos abril de 40, existe uma expressão, algumas expressões, entre várias expressões, 2 que eu conheço, que é ou a guerra sentada ou a guerra de mentira. Porque não houve uma guerra de fronte, não teve grandes nesse primeiro tempo. Era uma guerra declarada dos países, mas não uma guerra acontecida de fato, assim, de só o exército se enfrentando e tal, mas uma guerra declarada. A partir de 40, o negócio vira prático e aí a gente vai ter essa expansão, como eu falei para vocês, muito forte do eixo. Pega, por exemplo, a Blitzkrieg alemã, que é uma espécie de guerra, é uma adaptação para a guerra relâmpago. Então, aí, ó, que eu botei ali, Noruega, Bélgica, Dinamarca, Holanda, outros países, Finlândia, vão ser ocupados pela Alemanha rapidamente. E aí, gente, tem uma interpretação também, que é importante ressaltar, que essa ocupação rápida que a Alemanha deu nesses países e nazificou esses países todos, controlou esses países, em parte é pelo sucesso do exército alemão, mas em parte pela facilitação dos países que foram invadidos ao
a entrada do nazismo. Por dois motivos. Vou tomar um pau, não adianta. Não, como é que eu vou reagir? Vou ser parceiro, não tem o que fazer. E outra, se eu ser parceiro, se eu for parceiro e a Alemanha aí, né, estourar, eu vou, no final das contas, eu vou me beneficiar depois, porque eu vou estar dentro de um governo vencedor, eu vou acumular os lucros, vou colher, né, os frutos de estar do lado da Alemanha. E outros facilitado porque tinham afinidade, tinham simpatia pelo Hitler, pelo modelo nazista. Então a gente entende a Blitzkrieg, tão famosa, alemã, dividido, né, dividindo a responsabilidade pela ocupação rápida, tanto pelo exército alemão forte, quanto pela aceitação e pela facilitação dos invadidos para com o invasor. Não esqueçam disso. A Blitzkrieg. 1940 ainda, olha como o ano de 40 tem bastante informação. A ocupação da França. Ali é uma foto que ficou famosa dos franceses chorando a entrada do exército nazista, da mudança de leis dentro da França, que foi ocupada, obviamente, por quem? Pelo Hitler. E aí tu vai ter uma França dividida em duas, muita atenção. A França nazificada mais ao norte, e essa França nazificada ao norte, gente, é a França dos Bastardos Inglórios, lá do Brad Pitt, lá do filme da Xoxana, do Tarantino. Não preciso dizer que o Tarantino é dos filmes históricos, tá? Não fiquem, mas é maravilhoso, vale a pena assistir. E a França do Sul, chamada de República de Vichy. Vou explicar. A França foi dominada direto. E hoje está foda aqui. A França foi dominada, é chamada de República de Vichy. Por quê? Professor, deu uma boa travada. Tá? Oi, qual parte que faltou? Onde que vocês conseguiram assistir? A parte ali da França, conseguiram ver? Tu começou a explicar sul, norte, a França. Tá. Vamos de novo. Sul e norte. A parte norte da França é dominada diretamente pelos nazistas. Tá? Por oficiais nazistas e tal. A parte de ocupação nazista é a chamada República de Vichy. O que é essa República de Vichy? É uma república dominada pelos franceses, pelo general Marechal Pétain, tá? Philippe Pétain, só que fantoche do Hitler. Então, toda a França foi dominada pelo nazismo. Que ela é dividida por quê? Porque a parte norte teve domínio direto pelos oficiais nazistas e tal. E a parte sul teve um governo com um francês, que é o Pétain, mas é um governo colaboracionista. Tanto que a bandeira da França do Sul ali ficou a bandeirinha de pátria, família e liberdade. Olha essas palavrinhas, né? Pátria, família, né? E aí que é fascista. E a França toda se fudeu. Óbvio que o Hitler estava com um recalque da França, né, gente? Do Tratado de Versalhes. E o Hitler estava sem freio. E aí, que oração aqui? Dá tempo aqui de eu falar essa parte aqui. Aí, quem é que está lutando contra o eixo agora? A União Soviética está lá, banho-maria, porque fez a princípio, né, o tratado com a União Soviética. Os Estados Unidos, aquela política, né, isolacionista para os americanos. Como eu disse para vocês, os Estados Unidos já era o país mais rico do mundo, mas em política internacional mantinha uma prática isolacionista. Ganhava dinheiro com guerra, comércio, mas na prática não gostava de. E quem é que sobrou ali? A França, né? E a França ocupada. Aliás, quem é que sobrou? A Inglaterra. A França foi invadida, a Rússia estava lá, entendeu? Fudeu. E aí o que acontece? A Inglaterra, o Hitler deu um ultimato para a Inglaterra se render e ser ocupada pela. E aí o Churchill, recém tem um filme que é com
O Gary Oldman faz o Churchill, muito bem caracterizado. Você tem que assistir, acho que é Não Sei O Que é da Nação. Vi no cinema esse filme que fala da vida do Churchill, dessa época. O Churchill tinha uma decisão: ou eu enfrento a Alemanha, ou eu aceito a rendição e vou ser dominado por ela. E ele optou por resistir. E aí, gente, por incrível que pareça, a Inglaterra resiste. E há uma famosa guerra, principalmente uma guerra aérea, né, de aviação, que foi a Luftwaffe alemã, a Força Aérea Alemã, contra a RAF, Royal Air Force da Inglaterra. E a Alemanha não invadiu a Inglaterra. Isso foi um ponto importante para a guerra. Porque caso a Todos Inglaterra estavam tivesse cientes do sido... que estava acontecendo. Claro, Estados claro. Unidos, por exemplo. E uma ocupação ali ia dificultar muito mais qualquer tentativa dos Estados Unidos e qualquer outra coisa. Se dominasse a Terra naquele momento, o mapa europeu, a geografia europeia ia ser muito difícil. Mas, em 41, o jogo virou. E a gente vai ver semana que vem aí o resto dessa virada e vamos para a Guerra Fria. Tá, gente? Muito obrigado pela participação. Desculpe aí as atrasinhos, mas eu procurei, eu tinha parado aí, às vezes o Wi-Fi dá umas chateadas. Que Deus abençoe a quase todos vocês. Obrigado, professor. Tamo junto.